paz de Jesus, o amor de Maria estejam com todos vocês. Meu nome é Eliette, eu sou do grupo de oração Anunciamos a Jesus e estou aqui a pedido do nosso irmão Marquinhos, que me colocou para fazer essa partilha com vocês. A nossa coordenadora do nosso grupo Neuzinélia nos impôs esse desafio de ler os Atos dos Apóstolos todo e estar partilhando entre os nossos irmãos. Então, vamos lá? Eu vou partilhar o Atos dos Apóstolos 4. No Atos dos Apóstolos 4, ele inicia com Pedro e João, eles falando ao povo, né? Falando ao povo, aí chegam os sacerdotes, o comandante da guarda e os saduceus, irritados, né? Porque eles falavam de Jesus, anunciavam a ressurreição de Jesus. E eles acabaram levando eles presos, né? Só que as pessoas que eles estavam falando já tinham mais de 5.000 pessoas estavam ouvindo, aquelas pessoas já tinham ouvido a palavra do Senhor, né? E como já era de tardezinha, quando eles foram presos, eles ficaram para o dia seguinte presos. No dia seguinte foi ter o Sinédrio. O Sinédrio, naquela época, o Sinédrio era um tribunal dos antigos judeus em Jerusalém, que tinha composto por os sacerdotes, os anciões e os escribas. E eles foram chamados a esse Sinédrio e eles questionavam ele, né? Questionavam a saber como eles fizeram isso. Eles estavam falando sobre o paralítico que o nosso irmão Marquinho partilhou no capítulo 3. E eles queriam saber em nome de quem eles tinham feito aquilo tudo. E aí eles colocaram, né, que falavam que a cura era tudo no Pedro, cheio do Espírito Santo, ele falou, né, que aquilo tudo tinha sido em nome do Senhor Jesus. E o Pedro já era um Pedro diferente, né, daquele Pedro que a gente via lá atrás, que aquele Pedro que negou Jesus já era aquele Pedro assim, cheio do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, né? E ele, como diz nossa linguagem de hoje, ele peitou os chefes da lei, né? Peitou aquelas pessoas respeitáveis, né? E que falava aquilo, era em nome de Jesus, que a pedra, ele coloca bem assim para eles, né? A colocação dele, a pedra que vos os construtores rejeitassem, tornou-se a pedra angular, né? Jesus tornou-se o centro principal naquilo tudo. Os que o interrogaram ficaram todos admirados, né? Como é que essas pessoas não têm instrução nenhuma? Que instrução eles tinham para falar sobre aquilo? E eles viram que tinham estado junto com Jesus. E vendo do lado também o cego, o paralítico, né? O paralítico que tinha sido curado ali em pé. E logo mais a gente vê aqui, né, que o paralítico já tinha a idade de 40 anos, né? E aquele paralítico ali em pé, ali, eles ficaram assim sem ter o que falar. E por causa do povo, né, aquele povo tudo ali junto, eles acabaram soltando Pedro. E eles foram soltos, Pedro e João foram soltos e logo que ficaram em liberdade, eles voltaram para junto dos seus irmãos. E lá eles rezavam, né? Eles entravam em oração. Era uma comunhão tão grande entre eles, né? Interessante que eles iam arrebanhando vários fiéis, né? A multidão de fiéis era um só coração. Ninguém passava necessidade,
todas aquelas pessoas, quem não tinha, os outros que tinha acaba doando, era tudo uma doação. Ninguém passava necessidade ou fome. O que esse capítulo nos mostra? Ele nos mostra a questão da fé, né? A gente tem que acreditar como que é a nossa verdadeira família cristã. A conclusão que a gente chega vendo esse capítulo, né? Como que é a verdadeira família cristã? A união deles, a partilha, isso é uma lição de vida para todos nós. E outra coisa, o que Pedro e João nos ensina aqui? Ele nos ensina a falar a palavra do Senhor, a acreditar, por mais que queiram calar a sua boca, porque quando lá atrás ele voltou lá no Sinédrio, o que os chefes da época lá pediram para eles foi para que esquecesse aquilo tudo, para que negasse aquilo tudo. E Pedro foi fiel ali, Pedro e João foi fiel ao Senhor. Eles foram fiel à palavra. Então o que nos ensina é isso, Deus nos encoraja a acreditar na providência divina, acreditar no servir sem olhar a quem, que Deus vai nos trazer. Ele nos faz acreditar na presença plena do Espírito Santo. Aqui atrás, quando Pedro falou com toda a unção do Espírito Santo dentro dele. Ele nos fala com autoridade, ele nos fala com confiança. E ele nos mostra a ter coragem de falar do Senhor, coragem de partilhar a palavra do Senhor. Ele nos mostra aqui a ter coragem e fé. Amém, meus irmãos? A paz de Jesus, o amor de Maria esteja com todos vocês. Vai desculpando aí, é o primeiro vídeo que eu faço, mas é um pouquinho do que eu partilhei e entendi dessa passagem tão linda e rica que o Atos dos Apóstolos 4 nos traz.